Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós damos início ao Evangelho de Mateus e eu quero trazer para nós hoje algum conhecimento, alguma curiosidade, uma síntese do Evangelho de Mateus, que, se Deus assim permitir, nós iniciaremos no capítulo 1 amanhã. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Foi escrito entre o ano 60 e 70 depois de Cristo. Era o principal evangelho utilizado pela igreja primitiva, a igreja ali dos apóstolos, os primeiros cristãos. O principal evangelho usado era o Evangelho de Mateus. Tem o chamado para todo cristão verdadeiro a cumprir com gratidão o serviço de anunciar o reino de Deus. Então o Evangelho de Mateus, ele traz um chamado. Para quem? Para os verdadeiros cristãos. Para cumprir o serviço de anunciar o reino de Deus. Mas para fazer isso com gratidão. Alguma coisa sobre o autor, sobre Mateus. Não consta o nome do autor no Evangelho de Mateus. Porém, a tradição cristã atribui a Mateus, também chamado de Levi, um dos 12 apóstolos, né? Chamado ali por Jesus, que caminhou com Jesus. Então, Mateus foi alguém que foi testemunha visual. Ele não ouviu falar, ele é testemunha visual dos sermões, dos milagres que Jesus fez. Lembrando que o principal, o mais importante autor do Evangelho de Mateus é o Espírito Santo de Deus, por isso ele traz para nós toda credibilidade. Mateus era um judeu publicano. O que significa ser publicano? Muito citado na Bíblia, no Novo Testamento. O publicano era um judeu que cobrava impostos para Roma. Ele trabalhava para o governo. E no caso, o governo que vinha colocando Israel ali, os judeus, sobre um pesado jugo de impostos. E por isso, todo publicano, inclusive Mateus, era muito perseguido, era rejeitado, porque ele era tido como um traidor da sua própria nação, pois recolhia pesados impostos para Roma. E além disso, havia alguns publicanos, alguns judeus cobradores de impostos que eram corruptos. Tem para todo lado, tinha lá também, né? Eram corruptos, eles cobravam acima, né, do valor ali, trazendo realmente esse jugo sobre os judeus, e com isso ele tinha mais lucratividade. Não era o caso de Mateus. Mateus não é descrito como um corrupto. No entanto, ele era muito perseguido por ser publicano, por ser cobrador de impostos. Em Mateus 9:9, quando Jesus ali encontra Mateus, ele estava na coletoria, palavra aborrecida de falar, coletoria
ali fazendo a cobrança dos impostos, e Jesus chama Mateus para segui-lo. Eu admiro muito os primeiros discípulos, porque eles foram chamados junto ao início do ministério de Jesus. Então, eles creram muito em Jesus. Eles ainda não haviam visto muitos milagres, assim, sabendo muito a respeito de Jesus. Os discípulos são chamados no início do ministério de Jesus. E você vê uma pessoa aqui como Mateus, citado aqui em Mateus 9:9, Jesus chama ele e ele simplesmente larga tudo para seguir Jesus. Se você fala assim, no final do ministério de Jesus, depois de ver tantos milagres e tantas maravilhas, né? E essa pessoa larga tudo para seguir Jesus, mas os discípulos não, foram no início do ministério de Jesus. Então é muito admirável a gente analisar isso assim, direitinho, o quanto eles acreditaram, o quanto eles abriram mão. Todo cobrador de impostos acabava por ter uma vida tranquila, uma vida farta, e Mateus larga tudo para seguir Jesus. Esse evangelho, ele apresenta Jesus como o Salvador prometido por Deus no Antigo Testamento. Então ele apresenta Jesus como uma promessa que estava se cumprindo. O Salvador que Deus prometeu se faz presente ali na vida de Jesus. Destinatário, para quem foi escrito este evangelho? Para a igreja de Antioquia. Ela era formada tanto por judeus quanto por gentios. Lembrando que esse evangelho é escrito 70 anos depois de Cristo. Então a igreja já dava ali um avanço, né? Já havia muitos convertidos, tanto judeus quanto gentios. Propósito. Por que foi escrito o Evangelho de Mateus? Ele apresenta Jesus como Filho de Deus, o Messias. Traz a informação que Jesus cumpriu as Escrituras, inaugurando assim o reino de Deus aqui na terra, para os homens, para aqueles que crescem em Jesus e o aceitassem como seu Salvador. Ele fez uma grande comissão. Ele comissionou seus seguidores a espalhar, ele chamou seus seguidores a espalhar esse evangelho, o reino de Deus, a todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele também adverte que a tarefa de evangelizar seria acompanhada de aflições, como também de perseguições. Mas ele faz uma promessa, que estaria conosco, que estaria com os discípulos, que estaria com a igreja dele até a consumação dos séculos, até o fim. E mais uma promessa ele faz, que Jesus voltaria. Algumas curiosidades sobre o Evangelho de Mateus. O evangelho que mais cita a frase, para que se cumprisse o que fora dito. Então, vários acontecimentos, várias palavras, várias situações, Jesus fala no final. Isso aconteceu, isso acontece para que se cumprisse o que fora dito, para que se cumprisse a profecia que fora dita. A palavra reino
é encontrada no Evangelho de Mateus 56 vezes. A palavra ou a frase reino dos céus só é encontrada no Evangelho de Mateus. Nós temos reino de Deus encontrado nos outros evangelhos, mas a expressão reino dos céus só é encontrada no Evangelho de Mateus. Jesus traz como Rei dos Judeus. Jesus se apresenta como o Rei dos Judeus. Encontramos o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que ele pega aqui 3 capítulos, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que vamos aprender muito, principalmente sobre o caráter do cristão, sobre ser moldado aqui no Evangelho de Mateus, nesses 3 capítulos. É um evangelho que traz as parábolas, as histórias, aqueles paralelos que Jesus faz, que vai trazer muita riqueza para as nossas vidas. Nós temos no Evangelho de Mateus o que nós não tivemos no Evangelho de João. Por isso o interesse de estudar o Evangelho de Mateus, por causa das parábolas, por causa do Sermão da Montanha. Só o capítulo 13 traz 6 parábolas no capítulo 13. Muita riqueza nós teremos para estudar. Nós teremos também Mateus 24, que vai falar sobre o final dos tempos, sobre o acontecimento dos finais dos tempos, que Jesus traz também nesse evangelho. E o último capítulo, o capítulo 28, os últimos versículos, a partir do versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos na terra, em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu tenho certeza, vamos ser grandemente abençoados com o estudo do Evangelho de Mateus. Vamos ter muito alimento espiritual para trazer riqueza para a nossa vida espiritual, para o nosso cotidiano. Vamos sim empenhar, dedicar, e eu oro para que o Espírito Santo de Deus abra os meus olhos espirituais, abra os olhos espirituais de todos aqueles que estarão comigo estudando esse evangelho tão revelador, tão rico, que vai ser para as nossas vidas. Amém? Com a vontade de Deus, amanhã nós iniciaremos no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. E eu deixo aqui o meu grande abraço em nome do Senhor Jesus.